domingão aí, domingão de reapresentação no CT da Barra Funda após a derrota de virada para a equipe do Vasco. São Paulo já se reapresentou aí para iniciar a preparação para o jogo contra o Juventude, que acontece aí na próxima terça-feira, né? Já tem São Paulo e Juventude, jogo de ida aí da quinta fase da Copa do Brasil. E a fase tá tão boa, rapaz, mas tão boa que já tivemos aí um problema aí, tá, de um titular do São Paulo que não treina hoje. E já preocupa, evidentemente, não só para o próximo jogo, mas para a sequência que a gente tem aí pela frente, né? Tá aí, ó, Globoesporte.com. O volante Bobadilha foi a ausência do treino do São Paulo na manhã deste domingo no CT da Barra Funda. Ele foi encaminhado para o hospital após retornar do Rio de Janeiro com uma indisposição e foi diagnosticado com quadro, rapaz, isso aqui é difícil de falar, tá? Ele foi diagnosticado com um gastroenterocolites aguda. Pai, nunca nem ouvi falar nisso, tá? Então ele foi, não só teve esse problema, não só ficou de fora do treino, mas como também ele foi para o hospital, tá? O paraguaio não está descartado para o jogo desta terça-feira contra a equipe do Juventude pela Copa do Brasil. Ele já iniciou o tratamento dos sintomas e é visto como dúvida aí para esse confronto. Ele deixou o São Januário, que foi onde foi o jogo ontem, tomando soro. Viajou já tomando medicação e nesta manhã foi ao hospital para fazer exames. A sua utilização na partida vai depender da melhora do quadro. Então tá aí mais um problema, não foi uma lesão, né? Como foi vários jogadores aí que estão de fora. No caso do Bobadilha não é uma lesão, mas está com esse problema aí. Não treinou domingo, só tem mais um treino amanhã, que é segunda-feira, e terça já é o jogo. Então vamos ver se ele vai estar à disposição para o jogo aí ou não. Se o Bobadilha ficar de fora desse jogo, ele vai ser o terceiro desfalque do São Paulo para o setor de meio campo, já que tem o Pablo Maia fora e o Marcos Antônio, né? O técnico aí, né, Roger Machado, teria apenas o Luan e o Negrude como primeiras opções no banco de reservas. Então, a fase tá tão boa, pá, que agora não é só lesão, né? Jogadores também com outras questões aí. E, cara, esse meio campo de São Paulo tá ficando complicado, né? Porque a gente não tem já o Marcos Antônio, deve ficar fora até a Copa. Pablo Maia vai ficar um tempo fora. Agora o Bobadilha, né? Então o negócio tá feio. A situação aí tá bastante complicada nessa posição de meio campo. No treino desta manhã, os atletas foram divididos em dois grupos. Os titulares aí fizeram trabalhos regenerativos, normal, enquanto os demais foram ao gramado para trabalhos físicos e um confronto de 11 contra 11. Aí, tá bom? Aqueles trabalhos básicos, né, rapaziada, de reapresentação, né? Quem foi titular no jogo anterior, né, no dia anterior, só regenerativo, recuperar a parte física, aquela coisa toda. E quem não jogou ou jogou pouco, faz aquele trabalho ali, não só físico, mas também no gramado, tá? O time ainda trabalha nesta segunda-feira, antes do duelo pela Copa do Brasil. Em relação ao jogo contra o Vasco, que foi ontem, o Lucas Ramon e o Rafael Tolói voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Então, Tolói e Lucas Ramon estão de volta para o jogo, né? Eles estavam de fora aí por conta de suspensão. O Lucas Ramon foi expulso, né, vermelho direto contra o Vitória, e o Tolói foi o acúmulo de cartões, 3 cartões, então por isso que eles ficaram de fora do jogo contra o Vasco, mas na terça já estão liberados aí para poder reforçar o time do São Paulo, né? Então, a questão que fica agora é, vamos ver se o Bobadilha vai se recuperar e vai estar à disposição para o jogo de terça ou não. Só dele ser dúvida para o jogo, eu acho que já é coisa boa, né? Porque se fosse algo muito sério, muito grave, não ia falar que era dúvida, já ia falar que ele está fora do jogo e tudo mais, né? Mas a situação não é essa, ele tem ainda a chance de jogar na terça-feira, mas é aquela coisa que a gente comenta sempre, né? Não dá pra ficar forçando volta de ninguém. Se o cara não tá legal, não tá em condição, pô, deixa o cara, né, de molho e depois volta no próximo jogo. Por mais que seja uma posição hoje que faz muita falta, porque a gente já tem o Marcos Antônio e o Pablo Maia fora, né? Por mais que seja uma posição aí que agora é uma posição carente, com tanto jogador de fora, né? Vamos ver então como é que vai ser esse meio de campo do São Paulo, esse meio de campo aí do Tricolor para o jogo de terça, né? Porque o Roger vai ter aí problemas para poder montar esse time.
Falando em Roger Machado, comentamos com vocês de manhã, né? Ia ter uma conversa neste domingo, aí, nessa manhã de domingo, sobre a mudança, né? Porque tem uma pressão colossal, gigantesca. Lá no ouvido do Macis tem um monte de gente também falando no pé do ouvido dele para demitir o técnico, para trocar, né? Só que o São Paulo aí não optou pela mudança. Eu confesso que o meu palpite, o meu chute, era que o Roger ia ficar. Eu até comentei de manhã. Eu acho que o São Paulo ainda vai segurar ele, pelo menos até o jogo de terça. E foi de fato o que aconteceu. Tá aí, ó. André Hernan. A alta cúpula do São Paulo decide que não vai fazer nenhuma mudança na comissão técnica nos próximos jogos. Mesmo com a pressão gigante em cima do presidente Macis, desde ontem, após a derrota de virada para a equipe do Vasco. Além do tempo que se julga necessário ao técnico, há uma dificuldade financeira neste momento em que dificultaria o movimento de troca agora. É claro que tem a dificuldade. Vocês demitem técnico toda hora, cara. Aí demitiu o Zubeldia, pelo que eu sabe, nem pagou até agora. Aí vão lá, inventam de demitir o Crespo, mais uma multa. Agora vai demitir o cara, tem que pagar mais uma multa. É o nível da gestão de vocês, né? Como o dinheiro não é de vocês gastam, que é uma beleza, não tem preocupação, mas tem multa. Dane-se, né? Agora estão preocupados com a multa, engraçado, né? Quando o Crespo foi demitido, que se dane a multa, que era multa alta, que era quase 4 milhões de reais. Aí não, que se dane a multa, vamos demitir aqui, porque a gente tem que trazer meu amiguinho que é o Roger, né, Rui Costa? Engraçado. Agora tá preocupado com multa, agora tá preocupado com o dinheiro do clube. Engraçado, né, rapaz? Que engraçado, hein? É uma hipocrisia assim impressionante. Se tivesse preocupado com multa, não tinha mandado o Crespo embora. Né? Pelo que não tinha motivo para mandar embora, não tinha motivo. E segundo, que a multa dele era bem alta. Né? Então, pelo menos por enquanto, São Paulo optou por manter o Roger Machado aí como técnico do São Paulo. Falo pra vocês, eu não tava esperando que o Roger fosse demitido depois do jogo de ontem, até comentei de manhã, só se vocês pegarem o vídeo e foi só um chute, né, rapaziada? Foi, eu acho, né, um chute que ele vai ficar, né? E foi o que aconteceu. Agora, esse jogo de terça-feira, rapaziada, é um jogo do Morumbi, é um jogo em casa, onde vai estar a nossa torcida. E aquela coisa, se empatar ou perder, vocês sabem como é que vai ser o clima no estádio, o ambiente no estádio depois do jogo. Se o São Paulo ganhar jogando mal, como jogou contra o Higgins, por exemplo, vai também como teve contra o Higgins, aí eu quero ver se vão ter peito para manter o técnico, né? Porque é aquela coisa. Outro jogo foi fora de casa, né? Tinha torcida do São Paulo lá, mas era bem menor. Amanhã, na terça-feira, no Morumbi. Aquela coisa, irmão, quando a arquibancada pede a saída do técnico, fica uma situação irreversível. Isso em quase todos os times. Quando a arquibancada, o torcedor da arquibancada pede a demissão, pede a troca, aí, irmão, não tem nada que consiga reverter essa situação. Isso é histórico, só pra vocês pegarem os exemplos aí. Então o Roger fica aí pelo menos pro próximo jogo. Agora, vamos ver como é que vai ser o próximo jogo. Lembrando que é um jogo eliminatório, né, cara? Então é um jogo que a gente tem que vencer de qualquer jeito, porque a gente tem que levar vantagem pro jogo de volta contra o time da Série B. Vamos ver o que o São Paulo vai nos apresentar nesse jogo de terça-feira, né? E vamos ver como é que vai ser o jogo, depois como é que vai ser a reação da torcida no estádio. Dependendo do que acontecer, a gente já sabe o que é que vai ser o final do jogo, como eu acabei de repercutir aqui, né? Guardar aí, né? Não demitir o técnico depois do jogo de ontem, em São Januário, é uma coisa. Vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa, né? Dependendo do que acontecer no Morumbi, na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos aguardar aí, né? Enfim, seguindo aqui agora, só pra gente fechar aqui, né? Tem vários bastidores que disseram, né? Que o Macis queria demitir o Roger, mas se ele demitir o Roger, ele tem que demitir também o Rui Costa e também o Rafinha, né? E como ele não quer perder o Rafinha, por exemplo, aí ele não demite ninguém, fica todo mundo aí, então, é isso. Né? A famosa covardia, né, Macis? Né? Atitude de covarde. Né? A gente quer demitir o técnico aqui, mas se demitir o técnico, demitir o Rui Costa. E fica essa palhaçada aí, né? E os dois tinham que ir pra rua, tanto o Rui Costa quanto o Roger. Rua nos dois, né? Tem condição nenhuma
essa brincadeira de mau gosto que vocês inventaram. Vocês inventaram essa situação. Vocês trocaram o técnico e trouxeram o pior do que o antecessor. Vocês inventaram, vocês estão de brincadeira. Entendeu? Uma sacanagem vocês fizeram, uma falta de responsabilidade. Uma das decisões mais burras e imbecis da história do São Paulo. Da história do São Paulo. Bom, se quer demitir o técnico, traz um técnico melhor do que o antecessor, né? Porque o Cruzeiro demite o Tite, traz o Arthur Jorge, né? O Vasco manda o Diniz embora e traz o Renato Gaúcho. O Flamengo manda o Felipe Luiz embora e traz o Leonardo Jardim. A gente manda o Crespo embora e traz o Roger Machado. Acho que deve ser a primeira vez no mundo, né, que aconteceu no futebol, que você demitir um técnico que vinha numa sequência boa, vou demitir esse cara e vou trazer um cara pior do que ele. Deve ser a primeira vez que isso acontece, né? Não me lembro de ter visto algo semelhante, não. É realmente bem bizarro aí. O Renato Gaúcho, técnico do Vasco, né, o técnico adversário de ontem, ele deu uma declaração aqui, falando sobre uma coisa que aconteceu no jogo do São Paulo contra o Rings, que foi a lesão do Marcos Antônio. Todo mundo ficou puto. Pô, botou o cara pra jogar nesse jogo, o time titular, que não sei o que. Eu também não concordei em botar o time titular. E o Renato Gaúcho no Vasco está sendo muito criticado porque ele colocou o time reserva nos 2 jogos da Sul-Americana. Aí ele foi dar um exemplo falando sobre prioridades ali, né, cara, de competições. Aí ele deu o exemplo do Marcos Antônio. Abre aspas para o Renato Gaúcho ontem na coletiva. A gente não deixa a Sul-Americana. Está ligado em tudo. O Marcos Antônio do São Paulo jogou contra o Vitória. Jogador dinâmico, bom jogador. Se movimenta bastante e ia dar trabalho hoje. Não tenho nada a ver com ele, mas só dar um exemplo. Jogou contra o Vitória e de novo na Sul-Americana e estourou com 30 minutos. Estiramento no jogador que por baixo é 15 dias. Por baixo, se não for para ficar 4 semanas ou mais. Fecha aspas pro Roger Machado, pro Renato Gaúcho, falando aí sobre o Marcos Antônio, porque, né, repetindo, como ele mesmo falou, não tem nada a ver com São Paulo, com o Marcos Antônio, mas ele tava falando sobre a questão de prioridades, né, cara, de prioridades aí. Ele falou, ó, o jogador de São Paulo jogou contra o Vitória e com 30 minutos na Sul-Americana se machucou, estourou. Né, e foi o que aconteceu. Muitas críticas aí pro Roger por ele ter colocado o Marcos Antônio. Não só o Marcos Antônio, mas por ter colocado a maioria ali. Na maioria não, por ele ter colocado todo o time titular do São Paulo, que eu também discordo completamente. Tinha que ser pelo menos um time misto. Dá pra você botar todos os seus melhores jogadores pra jogar esses primeiros jogos de Copa Sul-Americana. Pra mim é bem básico isso aí. E o Renato Gaúcho, né, foi explicar isso e deu um exemplo do São Paulo, que era adversário dele no jogo de ontem. Tá aí, né, cara? O Renato Gaúcho falando, que é um técnico, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas, né? E eu não sou técnico, você não é técnico, a gente não entende mais que ninguém. Mas tem algumas coisas que são básicas, cara. Vai botar o melhor jogador do time pra jogar todo jogo. Tem jogo, irmão, que você tem que poupar, que você tem que segurar os jogadores. Não dá pra você pôr o mesmo time em todo jogo. E você tem que fazer prioridades. E o que é mais importante? Os jogos do Brasileirão ou esses primeiros jogos ridículos de Copa Sul-Americana, cara? Nesses primeiros jogos tem que botar o time, se não o time todo reserva, bota um time misto, cara. Né? Bota um time misto. Evitar colocar alguns jogadores em sequência nessa competição. Pelo menos na primeira fase, nos primeiros jogos. E tá aí o Renato Gaúcho falando. O Renato Gaúcho falando. Renato Gaúcho aí.